Muito bem, então nós vamos ler o texto da Palavra de Deus no livro de Zacarias, no capítulo 10, e hoje vamos considerar a partir do verso de número 6. Tá? O texto da Palavra de Deus nos diz o seguinte: Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, teu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos. Viverão como seus filhos e voltarão. Com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Tirá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão um mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor. Andarão no seu nome, diz o Senhor. Assim temos lido a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versos 6 a 12. Nós oramos para que Deus inscreva a sua palavra em nosso coração, para que não pequemos contra ele. Bem, irmãos, observem que a passagem começa no verso 6. E se vocês observaram na minha leitura, eu dei ênfase à primeira pessoa do singular, porque aí é Deus falando. E vamos começar a observar as regras de hermenêutica aí nesse texto. Fortalecerei a casa de Judá, no verso 6. E no verso 12, nós temos assim: eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Então, fortalecerei e fortalecerei, no verso 6 e depois no verso 12, então, indicam os delimitadores do tópico. Indica que essa é aquela parte que nós chamamos no seminário de perícope, onde começa e onde termina um assunto, uma perícope, não é? E está delimitada aí por fortalecerei no início e fortalecerei no fim. Muito bem, leitores de mapas antigos, muitas vezes são dados à má compreensão dos mapas. E quando nós olhamos o mapa da salvação de Deus, eu acho que podemos ser um pouco como o leitor de um mapa antigo. Então, nós hoje queremos falar sobre o mapa da salvação, apresentado aí neste texto. Nós temos a base da salvação, depois a chamada para a salvação, os motivos da salvação e o fruto da salvação nesta passagem. Tá? Uma passagem, como todo o livro de Zacarias, rica em ensinamentos. Então, a primeira coisa que queremos destacar é que a base, qual é a base da nossa salvação?
Para nós, a salvação é de graça. Para Cristo, custou um alto preço. E é por essa razão que nós devemos valorizar a nossa salvação mais que qualquer outra coisa neste mundo. Então, entre os delimitadores aí, fortalecerei, há uma sequência de promessas feitas pelo Senhor ao seu povo. E essas promessas explicam o que ele quer dizer com fortalecerei. 6 vezes a frase é repetida, e 9 vezes Deus declara a sua intenção de agir com os verbos na primeira pessoa aí no singular. Eu vos fortalecerei, salvarei, redimirei, ajuntarei, congregarei, trarei de volta, e assim por diante é o ensino desta passagem. Mas hão de observar desde agora que os verbos estão todos na primeira pessoa do singular, e aí, na maioria dos casos, aí no pretérito nosso perfeito, não é? Indicando uma ação concluída, aquilo que Deus fez no passado, não é? Naturalmente. Mas é preciso notar desde já que, embora a salvação seja pela graça e ela seja gratuita para nós, para Cristo, ela custou um alto preço. Então, nós somos aqueles portadores da mensagem que vai levar as pessoas a valorizar ou não este sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade de transmitir o peso, o custo desta salvação que foi para Cristo e apresentá-la aos homens de forma que eles creiam em Cristo e vivam para Jesus Cristo. Mesmo sem merecer, a graça de Deus derrama sobre nós. O texto fala, eu farei. É um ato gracioso de Deus. Toda a iniciativa aí no texto é de Deus. Todo o trabalho é de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Então, eu quero conversar com vocês um minutinho sobre isso. Eu receio que nós, pregadores, ainda anunciemos o Evangelho como se a salvação dependesse de alguma coisa que os homens façam. E, embora nós saibamos e digamos sempre que a salvação é pela graça, nós damos tanta ênfase, às vezes, no fato de que os homens precisam fazer alguma coisa. Um candidato à ordenação no presbitério, ordenação para o sagrado ministério, foi questionado sobre a sua parte na salvação, e ele respondeu o seguinte, ele respondeu que fez a sua parte, e Deus fez a dele na salvação. A resposta assustou um pouco os examinadores, e eles então pediram-lhe mais explicação. E ele então disse, eu sempre fugi de Deus, essa foi a minha parte. Mas ele, mesmo assim, me trouxe a Cristo, essa foi a parte de Deus. Quando nós somos salvos, somos porque Deus fez alguma coisa por nós, não é porque façamos alguma coisa por Deus. E desde já vamos colocar de forma muito clara que a fé é uma coisa que Deus dá a nós. A fé não é uma coisa que nós damos a Deus. E a salvação é porque Deus faz algo por nós, e não porque façamos alguma coisa para Deus. Nada, nada. Quem confiar no que faz está perdido, estará perdido de forma clara, porque a salvação é com base apenas na graça do Senhor. A iniciativa é de Deus, todo o trabalho de Deus, a salvação é do Senhor, e Ele é quem faz todas as coisas.
Então, nós temos aí um ensino maravilhoso da graça de Deus. Por quem há que mereça a salvação? Quem há que mereça a obra de Jesus Cristo em seu benefício? Quem há que mereça ir para o reino celestial? Nenhum de nós merece isso. Então, este é o ponto que Paulo enfatiza em Efésios 2. Ele diz lá: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É preciso considerar cada palavra aí. Ele vos deu vida, salvação. Essa é a primeira ressurreição. E a Bíblia, no Apocalipse, disse que é bendito quem participa dessa primeira ressurreição. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos e ele nos deu vida. Nada disso é feito por nós mesmos. Morto não tem iniciativa. Morto não ouve. Morto não tem vontade. Morto não entende nada. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, nada disso é feito por nós mesmos. Tudo é dádiva de Deus. Tudo é graça. Nós somos a obra das mãos de Jesus Cristo. É isto que nós somos. Nós somos só pessoas que foram agraciadas pela obra de Deus. E deixe-me dizer que a verdade é muito, muito pior e muito, muito melhor do que você imagina. Como assim muito, muito pior e muito, muito melhor? Você não pode pagar o preço da sua salvação. Essa é a notícia. Nada que você fizesse pagaria o preço da sua salvação. Se você vivesse ajoelhado aqui durante toda a sua vida, isso não compraria a sua salvação. Se você se dedicasse a trabalhar para Deus todos os dias da sua vida, de tempo integral, isso não pagaria a sua salvação. E a boa notícia que nós temos é: eu vos fortalecerei, salvarei, redimirei, ajuntarei, congregarei, trarei de volta. Aí estão as boas novas desta passagem maravilhosa. E que fala do Senhor chamando o seu povo. Então, nós temos aí a chamada para a salvação. E então, em segundo lugar, nós temos este ensino. Em primeiro lugar, então, a base da salvação é a graça de Deus. A salvação é algo que Deus faz por nós. E a fé é algo que Deus dá a nós. E, em segundo lugar, a chamada para a salvação. Não é? Olha os versos 8 a 10 aí de Efésios capítulo 2. Ou aí de Zacarias mesmo, 8 a 10 de Zacarias. Diz assim: eu lhes assobiarei e os ajuntarei. É porque eu ainda vou considerar lá em Efésios bastante coisa. E conta-se a história de um pastor beduíno cujo rebanho estava disperso. Ele então tirou um apito, e as ovelhas tinham sido treinadas para reconhecer, e quando ele soprou o apito, o rebanho todo se reuniu em torno dele. Bem, o verso 8 diz que o nosso pastor, Jesus, também assobiará, e nós nos reuniremos em torno dele. Este é o nosso pastor, e é disso que o texto está tratando. Quero lembrar a vocês
que a primeira parte do livro de Zacarias, que nós estudamos, tratava da vinda do reino. E que esta parte agora, a segunda parte, trata da vinda do rei. Já mostrou lá várias profecias sobre Jesus Cristo. E agora fala sobre a nossa salvação. E o verso 8 diz que o nosso pastor Jesus também assobiará e nos reuniremos em torno dele. Ele está chamando por meio da pregação da sua palavra. Esse é o assovio. E o seu rebanho há de vir. As suas ovelhas ouvem a voz e vêm a ele. Os que são de Deus ouvirão a voz de Deus, diz João 8:47, e eu ainda quero considerar com vocês. Então, quais são os motivos da salvação? Quais são os motivos? Se nós somos salvos, é porque ele disse, eu os salvarei. Por que ele faz isso? Porque Deus faz essas promessas extraordinárias de salvação pela graça, quando o seu povo merece, não a graça, mas a condenação. Não um retorno para o lar, mas outro exílio eterno no inferno. Por que a misericórdia de Deus e não ira de Deus sobre nós? Bem, primeiro aí, o verso 6 diz assim, porque me compadeço deles, porque me compadeço deles. Isso acontece por pura compaixão de Deus, porque me compadeço deles. Essa é a razão mais maravilhosa e a mais misteriosa de todos. Agora, por que ele faria isso? Por que não fazer justiça sobre nós e reivindicar a glória da sua própria justiça, julgando-nos e nos tratando como nossos pecados merecem? Por que salvar os pecadores? Não é um mistério profundo. O que vemos é o mundo fedido, fedorento aí, apodrecido da rebelião humana, sacudindo os punhos e dizendo, não queremos Deus para nos governar. Isso é o que o mundo diz. Por que Deus ainda assim nos ama? O amor de Deus, então, é a razão para a cruz. O fato de Deus ter nos amado e nos escolhido não nos desanima para a evangelização. Olha, nesse sentido, eu tenho ouvido muita coisa das pessoas. Olha, dizem os reformados, as pessoas falam, dizem os reformados que os salvos foram eleitos, escolhidos. Então, se é assim, não precisa evangelizar. As pessoas dizem. Agora, vamos raciocinar sobre isso. Esse fato de Deus ter nos escolhido não nos desanima para a evangelização, não nos desmotiva para a evangelização. Antes, se não fosse a eleição, não haveria razão para evangelizar. Os homens estão mortos em pecados. Morto não fala, morto não tem vontade, morto não escuta. Por que iríamos pregar para mortos? Só pregamos porque os que são de Deus vão ouvir a palavra de Deus por meio de uma ação direta do Espírito Santo em seu coração. Abre aí a sua Bíblia em João 6, no verso 44. E você vai ler aí que ninguém tem poder para vir a mim. Ninguém tem poder para vir a mim, a não ser que o Pai o traga, o arraste. O verbo aí é arrastar. Então, é muito forte esse verbo aí. E nós precisamos considerá-lo. Então, nenhum de nós iria a Deus. Por vezes, eu também ouço algumas pessoas dizer, não, mas somos nós que recebemos a Jesus. E eles usam o verso lá de João 1,12.
todos aqueles quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está vendo? Somos nós que recebemos a Jesus. É verdade. Mas se você olhar o verso 12 de João, capítulo 1, termina com ponto e vírgula. Isso significa que o verso 13 ainda está explicando o que disse o verso de número 12. E o que diz o verso de número 13? Diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é importante. Então, irmãos, nós só pregamos porque os que são de Deus vão ouvir a palavra de Deus, como diz João 8:47. Os que são de Deus vão ouvir a palavra de Deus. E Romanos 10:17 também diz que a fé vem pelo ouvir. Agora, morto não ouve. Então, precisamos saber disso. Nós pregamos a palavra de Deus porque aqueles que são de Deus vão ouvir a palavra de Deus. Significa que o Espírito Santo vai atuar neles e dar vida a eles e aplicar a eles a palavra de Deus. Bem, amor não tem motivo. Amor é amor. E Deus nos amou. E eu digo sempre que Deus nos amou apesar de nós. Não é porque sejamos bons ou porque sejamos melhores uns do que os outros. Não, nós somos todos pecadores e todos nós igualmente estávamos mortos. E a igreja não é uma associação de pessoas de bem. A igreja é uma associação de pecadores. E se alguém não se julga pecador, não foi para ele que Jesus veio. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os pecadores, para salvar os pecadores, porque os sãos não precisam de médico. Então, os homens estão mortos e eles não poderiam ouvir. E nós só pregamos porque sabemos que em alguns o Espírito de Deus vai atuar. Então, vamos considerar a passagem de Efésios. Abram a Bíblia de vocês lá, vamos desenvolver um raciocínio aí em Efésios capítulo 2. Vamos considerar alguma coisa aí. Diz aí o texto tradicional e conhecido que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então vamos considerar aí, pela graça sois salvos. Isso já seria suficiente para entendermos que a salvação é uma coisa realizada por Deus em nosso benefício. Não é uma coisa que fazemos para Deus, mas é uma coisa que Deus fez e faz por nós. Só essa expressão, pela graça sois salvos, seria mais que suficiente para isso. Mas aí ela fala mediante a fé. E quando você abre a sua Bíblia em Atos 16:31, está lá assim, o que eu vou fazer para ser salvo? Aí, então a resposta vem, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, lá no texto de Efésios, de onde não vem e não pode vir a fé? O que eu preciso para ser salvo é ter fé. Mas lá em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Não vem de vós. De onde a fé não vem e de onde ela não pode vir? Não pode vir de nós. Mas diz lá, nem de obras, para que ninguém se glorie. Então, ela não pode vir de nós, porque se a fé fosse alguma coisa que nós damos a Deus, então nós nos vangloriaríamos disso. E não vem de nós. E nem de obras que façamos para que ninguém se glorie. E de onde vem a fé? A fé vem de Deus. É uma coisa que Deus dá a nós.
Se a fé é Deus quem dá, ele a dá a quem ele queira dar. É verdade. Então, esse é o ensinamento que temos aí. Deus, e eu quero, nesse sentido, chamar a atenção dos irmãos para um raciocínio um pouco mais pesado que vamos desenvolver agora. Então, concentrem-se nisso, porque é importante compreender. Eu vou fazer aqui 2 perguntas e eu vou presumir as respostas. Eu vou admitir uma resposta, depois a outra. Então, vamos lá. Vamos imaginar, Deus quer salvar a todo mundo? Vamos imaginar que a resposta seja sim. Alguém diria, sim, Deus quer salvar a todo mundo. Ok, segunda pergunta. É todo mundo que será salvo ou muitos irão para o inferno? Obviamente, muitos irão para o inferno. Então, se Deus quer salvar a todo mundo e ele não salva todo mundo, ele quer, mas ele não consegue salvar a todo mundo, então falta poder em Deus. Ok, agora vamos fazer outra pergunta. Deus tem poder para salvar a todo mundo? Resposta óbvia, sim, Deus é onipotente, ele tem poder para salvar todo mundo. Não é? E agora, segunda pergunta, é todo mundo que será salvo ou muitos irão para o inferno? Sim, muitos irão para o inferno. Conclusão lógica. Bom, se Deus não quer salvar a todo mundo, e se Deus tem poder para salvar todo mundo, e não é todo mundo que será salvo, então é porque ele não quer. Ou nós temos que limitar a vontade de Deus de salvar todo mundo, ou nós temos que limitar o poder de Deus para salvar todo mundo, porque não são todos que serão salvos. E se não são todos que serão salvos, é porque serão salvos aqueles por quem Cristo intercede, aqueles que estão representados em Cristo. E o propósito de Deus será limitado ou o poder de Deus será limitado. Nós precisamos de entender isso. Quem é que serão os salvos? Se você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo de número 17, é a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Oração sacerdotal significa, é a oração que Jesus fez do ponto de vista de toda a sua obra já concluída. Então, no verso 2, ele diz assim, de João 17, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Não são a todas as pessoas do mundo, são a todos que foram dados ao Filho pelo Pai. Agora, no verso 6, ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Não manifestou o nome do Pai a todas as pessoas do mundo, mas aos homens que me deste do mundo. Aqui Jesus está orando por aqueles que lhe foram dados pelo Pai. E se tiver ainda alguma dúvida, veja aí, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. No verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Não oro por todo mundo, mas por aqueles que me deste. Ele diz, porque são teus. Então, ele está orando em favor daqueles que me foram dados pelo Pai.
Bom, aparentemente há uma pequena contradição aqui com o Evangelho de João, primeira carta de João, no capítulo 2 da primeira carta de João. E no verso de número 2, quando diz assim, e primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, acompanhe aí. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação, tornou o Pai favorável. Propiciação significa isso, pelos pecados do mundo inteiro. Então, conforme a versão mais próxima, seria pelos pecados de todo o mundo. Certo? Então, se Jesus é a propiciação pelos pecados de todo o mundo, como se explica este caso? Então, eu preciso aplicar aqui, e para entender todos os textos, regras de hermenêutica. E nós fazemos uso, são as ferramentas de que fazemos uso para entender a palavra de Deus. Por pessoas de todo mundo, eu preciso entender a palavra todos. E a palavra todos, muito raramente, significa universalidade. Tá? E eu vou dar alguns exemplos do seu entendimento cotidiano. Quando você fala assim, olha, lá em Minas Gerais, caiu um ônibus de uma ponte e todos morreram. Você não morreu, você não estava lá. Todos aí refere-se aos que estavam no ônibus, e só a eles. E se você falar assim, olha, caiu um avião lá no Oriente Médio, e todos morreram. Ora, você não morreu. Por quê? Todos refere-se àqueles que estavam no avião. A quem se refere todos aqui? Se você olhar em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9, você encontra lá todos aqueles por quem Jesus morreu, todos os salvos, que é o cumprimento da promessa feita a Abraão, em Gênesis, capítulo 15, no verso 5. Então, lá em Apocalipse 7, 9, está uma definição de quem são esses todos aqui. Tá? Em Apocalipse diz pessoas de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Não são todas as pessoas de todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações, mas são pessoas de todos os povos. Muito bem. E quando você olha esse uso, o entendimento da expressão todos, então você vê no livro, na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz assim, aquele que não, no verso 32, aquele que não procurou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele está falando de nós. Todos aqui tem que ver com nós. Todos nós o entregou. Agora, quem são nós? Porque ele entregou. Ele está falando aqui de todos nós, os eleitos, por quem Jesus morreu. Então, é preciso que nós entendamos este fato. Todos aqui é uma referência a pessoas de todos os povos, todas as tribos, pessoas de todas as raças, pessoas de todas as línguas e de todas as nações. Bom, por que João colocou as coisas nesses termos? Na primeira carta de João, capítulo 2, no verso 2. Bem, os judeus achavam que só eles eram salvos. E todos
os homens, todas as pessoas do mundo, os judeus ainda tratam até hoje de goim, ou seja, de gentios, goim. Então, para o judeu, pessoas, goim, ser salvo, isso é um escândalo, isso é absurdo. Ele não aderiu ao judaísmo, ele não é prosélito, como é que pode ser salvo? Pois é, então João está mostrando que não são só os judeus, que são também pessoas de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Não só, ele é a propiciação não só pelo pecado dos judeus, ele é a propiciação pelos pecados de pessoas de todo o mundo. De todo o mundo. É assim que ele é a propiciação. Bom, isso, se você, então, estudou hermenêutica, isso não oferece dificuldade para você. Então, nós temos o fruto da salvação. É muito importante chamar a atenção aqui para a carta aos Gálatas, lá quando fala do fruto do Espírito. Tá? É importante notar que o fruto é do Espírito, não é da pessoa. Então, significa não só nós fomos salvos exclusivamente pela graça, mas significa também que se nós fazemos alguma coisa louvável, se nós fazemos alguma coisa boa neste mundo, fazemos por obra do Espírito Santo. O fruto é do Espírito, não nós. É um fruto do Espírito Santo. E é o fruto, e não os frutos, como popularmente se ouve dizer. É o fruto do Espírito. Por isso eu coloquei aqui essa figura de uma tangerina, aqui, que são vários gomos de um fruto só. De um fruto só. Então, eu tenho alegria, amor, fidelidade, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, mas são partes de um único fruto produzido por Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito importante. Não só nós não fizemos nada para a nossa salvação, mas também, quando hoje fazemos alguma coisa que é aceitável diante de Deus, não é por nós, é pelos méritos do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo, fruto da salvação. Primeiro, nós desfrutaremos da restaurada comunhão com Deus. No verso 6 de Zacarias, diz assim, serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Eu já falei isso para vocês. Serão como se eu não os tivera rejeitado. Isso significa dizer que quando Deus Pai olha para nós, Ele nos vê tão perfeitos, tão puros, tão santos, quanto Jesus Cristo é perfeito, puro e santo. Essa é a doutrina da imputação. Significa que Deus pega toda a justiça de Cristo e coloca na nossa conta. E Deus pega todos os nossos pecados e coloca na conta de Cristo. E foi por isso que Cristo morreu. E é por isso que nós entramos no céu. É por isso que entramos no céu. Porque no céu não entra pecado. E se você olhar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 8, e você olhar também no capítulo 7 de Apocalipse, João olha para os salvos e fala, quem são estes de brancos vestidos? Por que os brancos vestidos? É que as pessoas vão usar beca branca lá naquele coral do céu? Não, não tem nada com isso. Se você ler Apocalipse 19, 8, vai ler lá que aquele linho finíssimo e puro é só um símbolo. Diz lá, são os atos de justiça dos crentes. Quais atos de justiça? Os de Jesus Cristo
que foram colocados, os atos de Jesus Cristo que foram colocados na nossa conta. A justiça de Jesus Cristo que foi colocada na nossa conta. É por isso que teremos roupas brancas. E é por isso que Isaías, capítulo 1, verso 18 a 20, fala serão brancos como a neve, como a lã. É por essa razão. Porque os atos de justiça, a justiça de Jesus Cristo é colocada na nossa conta. E é por isso que seremos salvos. Então, em Zacarias, aí no verso 6, diz, serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Em segundo lugar, a alegria será uma marca da nossa vida. Por isso, Paulo fala para nos alegrarmos sempre. E aqueles que são redimidos, então, eles têm razões e motivos para a alegria. No verso 7 diz aí, ó, seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. E por essa razão, o apóstolo Paulo dá tanta ênfase à questão da alegria do cristão. No capítulo 4 de Filipenses, eu chamo a sua atenção para isso aí, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 10, e eu quero lembrar que o assunto da carta aos Filipenses é a alegria. Esse é o tema dominante. Mas a partir do verso 10 do capítulo 4, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele diz, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Olha, aprendi, sublinha esse verbo, aprendi a viver contente, diz aí o texto. De tudo, como verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora ele diz, tanto sei, novamente, esse verbo é importante, aprendi e agora sei. Sei estar humilhado e também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Então, lembra disso. Aprendi, depois sei, depois tenho experiência. Nisso aí. Em quê? Em passar dificuldade, açoites, pobreza. Infelizmente, as pessoas pegam aqui só o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, como se isso ensinasse que podemos ser super crentes. Não é isso, irmãos. Tudo posso sofrer chicotadas, posso sofrer nudez, posso sofrer fome, posso padecer necessidade, frio e chuva, é isso. E não que eu serei um super crente. Quanta gente usa esse versículo aqui como se ele ensinasse que nós seremos super crentes. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é que ele podia sofrer todas aquelas coisas e ele ainda assim estava feliz. Felicidade é uma coisa que se aprende. Tá? Tem dois tipos de pessoas. Três, para falar a verdade. O pessimista, não, é difícil viver com eles. É horrível viver com pessimista. Não se anima com nada, não se alegra com nada. Tudo vai dar errado. E tem aquele que é de acordo com as circunstâncias. Se ele levantar-se e acontecer uma coisa boa, é bom passar um dia com ele. Mas se ele levantar e acontecer uma coisa ruim, aí sai de perto. Ele é azedo, amargo, tudo é ruim. Aí ele vive de acordo com as circunstâncias. Às vezes alto demais e às vezes baixo demais. Isso é problema. E tem aquela pessoa que aprendeu a viver feliz acima das circunstâncias. Não importa o que aconteça, ele está feliz. Nós cantamos isso. Quando dizemos assim, não olho circunstâncias, não me guio por vista, alegre estou. Você não olha mesmo circunstâncias? Se você confia em Deus acima das circunstâncias, então quero dar os parabéns, porque isso não é fácil. A nossa vida é graça de Deus, e tudo que nós fazemos é graça de
Deus. E o apóstolo Paulo, nessa sua alegria constante da salvação, que diz aí no texto de Zacarias também, eles se regozijarão, se alegrarão, né? Seus filhos verão e se alegrarão. Ele também fala assim, e o viver, ele diz aí no capítulo 1 da carta aos Filipenses, no verso de número 21, ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso aqui é a definição de piedade. Piedade, a palavra piedade significa a vida de Cristo na minha vida. É importante definir. Quando você fala piedade, é uma palavra vazia, assim, as pessoas não pensam muito no significado, pensam mais numa pessoa piegas, assim, de aparência santa, mas que Isso. Então, as pessoas pensam assim, né, nesses atributos. Mas Paulo diz que não. Paulo diz assim, viver para mim é Cristo. E ele define piedade nesses termos, né? Ele diz, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é piedade. Essa é a definição de piedade. E ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Mas ele diz aqui, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E eu sempre me perguntei por que razão que Paulo diz isso, que morrer para mim é lucro. Bem, ele diz isso, que morrer é lucro, e eu acredito que por três razões. Três razões. Primeiro, porque quando morremos, nós vamos deixar aqui todas as coisas de que não precisamos. Deixamos aqui nosso orgulho, deixamos aqui a nossa vaidade, deixamos nosso corpo velho, deixamos nossas doenças, deixamos aqui nossas coisas materiais. E nós vamos deixar aqui todas as coisas de que não precisamos, mas que, infelizmente, nós colocamos nessas coisas no nosso coração. E ele diz também que morrer é lucro, e eu acredito, porque nós vamos levar a única coisa de que precisamos realmente, a nossa fé. De tal forma que, quando chegarmos diante de Deus, não vamos argumentar com o nosso dinheiro, com o nosso conhecimento de teologia, não vamos argumentar com nada disso. A única argumentação que temos para apresentar diante de Deus é a graça de Cristo. Então, a nossa fé é a única coisa que nós vamos apresentar diante de Deus, tá? É importante saber disso. Então, morrer para mim é lucro, porque vou deixar aqui tudo de que eu não preciso, todo o peso. Já leram o Peregrino? E aquele pacote, aquela carga que ele leva nos ombros, é isso. Segundo, eu vou levar a única coisa de que eu preciso, a minha fé. E terceiro, eu vou adquirir coisas que de outro modo não adquiriria. Que coisas? Eu vou ver a Cristo, como Cristo viveu aqui. Eu vou ter um corpo transformado, eu não terei mais lágrimas, não terei mais sofrimento, não terei mais velhice, mais doença, mais cansaço, e eu vou adquirir coisas que de outro modo não adquiriria. Então, morrer para mim é ganho, muito ganho, e nós podemos viver felizes, não importa o que aconteça, qual seja a circunstância, nós podemos viver felizes. Este é uma segunda colocação aqui das consequências e do fruto da salvação. Em terceiro lugar, também como fruto da salvação, nós temos a obediência ao invés de rebelião. Esse será o nosso padrão característico. No verso 12 aí, ele diz, eu vos fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome. Essa expressão, andar no seu nome, significa andar de acordo com a vontade de Deus. Ela é uma expressão usada lá em Mateus, quando é dito assim, tudo quanto pedirdes em seu nome, ele vos concederá. Então,
que é pedir em nome de Deus? Suponhamos que eu queira comprar um Rolls Royce em nome do pastor Renato. Eu não posso comprar. Para eu comprar, ele tem que querer comprar. E ele tem que me dar uma procuração dizendo que posso comprar em nome dele. Eu só posso comprar em nome do pastor Renato aquilo que ele quer comprar, aquilo que ele queira comprar. E então eu só posso pedir em nome de Cristo aquilo que Cristo quer realmente. Isso é equivalente a dizer assim, segundo a sua vontade, lá na oração dominical. Seja feita a tua vontade. Isso são expressões equivalentes. Em seu nome e segundo a sua vontade, significa basicamente a mesma coisa. Então, essa expressão, e andarão no seu nome, significa farão a vontade do Senhor, obedecerão a Deus em todas as coisas. O fruto da nossa salvação deve ser visto nestas coisas, naquilo que fazemos, na nossa alegria constante, na nossa obediência, no conhecimento de que nós somos salvos, na comunhão com Deus. É disso que estamos falando aí no nosso texto. Ok, então nós temos um mapa da salvação. Um mapa da salvação. Qual é o mapa da salvação? É a Bíblia. A Bíblia é o mapa da salvação. Como seguir um mapa antigo? Muitas vezes a nossa visão distorcida da base, da chamada, dos motivos e dos frutos da salvação de Deus nos levam a um extravio, a um desvio, não é? Nós poderíamos, talvez, ter perdido o caráter gracioso, livre do dom da salvação de Deus em Jesus, quando nós damos tanta ênfase naquilo que os crentes devam fazer. Eles devem considerar as coisas e fazer as coisas porque eles são salvos, e não para que eles sejam salvos. Precisamos dar essa ênfase. Então, nós achamos que temos que merecer a salvação, e nós temos que tomar cuidado para não pregar como se as pessoas devessem merecer a sua salvação. E então, nós ficamos sobrecarregados com a vergonha, com a culpa e com o fracasso, porque todo mundo que é honesto sabe que não é o que devia ser, e que não fez tudo o que podia para Deus, e que não serviu a Deus no seu melhor. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós tendemos a achar que nós somos salvos por algum mérito ou por alguma coisa que nós fazemos. Nós poderíamos pensar que, de alguma forma, devemos nos qualificar para o amor do Pai. Estamos errados. Não é isso que ensina a Bíblia. Nem o que fazemos é mérito nosso. Tudo é de Deus. E sabe de você mesmo o que você pode fazer? Abra sua Bíblia em João 15, leia no final do verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Não podemos fazer nada. A minha salvação é obra da graça de Deus. E os frutos que eu produzo na minha vida são também decorrentes da graça de Deus e do Espírito Santo. São chamados de frutos do Espírito Santo. E é do Espírito Santo, não é meu. Não é meu. Não tem méritos nossos. Então, nos encontramos temerosos e sem confiança, pensando, no fundo, que Deus, o Pai, ainda suspeita de nós. Precisamos manter em mente a visão cristalina de Zacarias 10, de 6 a 12. Tudo eu farei, eu fortalecerei, eu salvarei, eu trarei de volta. É Deus que faz, e não nós que fazemos. Bem, concluindo aí, sou salvo pela graça, mas não foi de graça. E nós devemos honrar aquele que nos salvou. Então, o que nós vimos até agora?
eu quero chamar a sua atenção para um aspecto importante aqui. Eu sou salvo pela graça, por aquilo que Deus fez por mim. Mas isso não foi de graça. Custou um alto preço e nós devemos honrar. Eu vou dizer uma coisa para vocês que parece heresia. Lembra que eu já disse isso para vocês? Quando eu vou dizer alguma coisa que pareça heresia, vocês têm que prestar atenção dobrada, porque pode ser heresia mesmo, não é? E eu me lembro da passagem lá que Pedro foi apresentado a Jesus, Simão foi apresentado a Jesus pela primeira vez. E Jesus dirigiu-se a ele e disse: Tu és Pedro. Tu és Pedro. Interessante isso. Pedro significa pedra, estabilidade, perseverança, fidelidade. A palavra fiel significa, por exemplo, aquilo que é tirada da ideia de peso, de medida. Sempre que você coloca uma massa em uma balança, a balança indica, responde com a mesma indicação de peso. E também é tirado da música. Sempre que você coloca um determinado aparelho, ele responde com a mesma nota musical, com a mesma altura, enfim. Então é tirado daí. Fidelidade é aquele que responde sempre de forma igual, não é? E neste sentido aí é que nós devemos nos considerar. Por que Jesus disse a Simão que ele era Pedro? Bem, se você olhar para a vida de Pedro, ele era inconstante, ele era covarde, negou Jesus, ele era briguento, ele era tudo menos Pedro, mas Jesus o chamou de Pedro. Por que Jesus o chamou de Pedro? Bem, deixa eu dizer a razão. Se você olhar a carta de Pedro, ali ele já é Pedro. Ali ele tem segurança, estabilidade, firmeza e tudo mais. Então, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você trata as pessoas pelo que as pessoas foram um dia ou pelo que as pessoas são hoje, no presente, ou pelo que as pessoas serão no céu? Então, é isso aí que você deve considerar. A maioria das pessoas trata os outros pelo que os outros foram. Eles não dão nem a oportunidade de avaliar a situação presente. Não, ele fez isso, acabou. Então, Jesus tratou Pedro não pelo que Pedro era, mas pelo que Pedro seria no reino celestial. E também nos seus dias de apostolado maduro, porque aí ele já era isso. Então, não trate as pessoas pelo que elas foram. Senão você pode jogar fora a história de Davi, pode jogar fora a história de Paulo, pode jogar fora a história de todos os homens da Bíblia, exceto Jesus. Trate as pessoas pelo que as pessoas serão. Serão na maturidade cristã ou serão no céu. E se você tratar as pessoas assim, então vai haver uma grande mudança no seu relacionamento. Nunca trate as pessoas pelo que as pessoas foram. Este é um ensinamento. Então, sou salvo pela graça, mas não foi de graça. E agora, então, já que eu sou salvo e sou filho do rei, devo sair e andar como filho do rei. Como Pedro, já que você agora, eu estou te chamando de Pedro, ande como Pedro. Esse é o ensinamento. Nós somos filhos de Deus, então devemos andar como filhos de Deus. É assim que Deus nos tratou. Ok, irmãos, então o que vemos? Destacando aí, não é? O que nós vimos? Nós vimos, então, a base da salvação, a chamada para a salvação,
os motivos da salvação e o fruto da nossa salvação, nessa passagem de Zacarias. Deus nos abençoe e nos enriqueça cada vez mais com a sua palavra. E nós haveremos, e então, de viver como Deus nos tratou. Se Deus nos tratou como seus filhos, vivamos como filhos de Deus. E que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto para a glória dele. Não porque somos bons, não se glorie naquilo que não é seu. O fruto é do Espírito. E a salvação veio a você de graça. Mas ela é pela graça, mas custou caro para Jesus. Que Deus nos abençoe em tudo que nós fizermos.